Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje vai ser um vídeo resposta aos seguidores do Geraldo do canal Espírito em Verdade, acho que é a Igreja Espírito em Verdade, que começaram a bombardear, de comentários aí no meu vídeo que eu fiz refutando ao Geraldo. E muitas das perguntas, das coisas que eles pedem para eu responder, está no vídeo, de 1 hora que eu fiz de refutação. Inclusive, tem estudos mais completos que eu fiz sobre esse tema também, que é sobre o preterismo, no meu canal. E eles ficam fazendo a mesma pergunta ali, bombardeando de perguntas, e vocês veem, se vocês forem analisar, eu não apaguei nenhum comentário, deixei todos ali, que eles colocam a questão do sistema religioso acima de tudo, sobre os erros denominacionais que tem no sistema religioso, que realmente tem, eu sei, eu conheço todos. Só que eu queria fazer perguntas para vocês. Em qual momento do vídeo eu defendo alguma denominação religiosa? Em qual momento do vídeo eu falo que eu congrego na igreja tal e que lá não tem isso que o Geraldo ensina? Em nenhum momento do vídeo eu defendo nenhuma religião, nenhuma denominação. Até porque atualmente eu não congrego nenhuma igreja. Não que isso seja errado, mas eu procuro também estar perto dos meus irmãos do meu jeito. Eu não deixo de estar junto com meus irmãos das denominações também. Só que vocês só conseguem enxergar isso. Eu sei de todos os erros do sistema religioso. Eu, inclusive, já fui extremista que nem vocês. Eu já tive em mim isso. Eu já fui muito extremista. E nessa época eu também só conseguia enxergar isso. Eu não enxergava a palavra de Deus na sua totalidade. Eu só conseguia enxergar erro de denominação e ficava metendo o malho nas denominações, atrás do computador, e não fazia nada em prol do reino. Eu estava virando um hipócrita. Só que graças a Deus, Deus viu a sinceridade que tinha no meu coração e eu orei, pedindo a Deus que Ele revelasse a tua palavra para mim. E aconteceu dele revelar e Deus acrescentar muito conhecimento em minha vida. E nesse vídeo que eu faço em questão do Geraldo, é refutando ele sobre uma questão que eu acho totalmente antibíblica. Sobre a questão de que Jesus já veio no ano 70. Isso envolve a linha preterista, que eu combato firme no meu canal. Quem me acompanha sabe disso. Eu fiz ele refutando essa parte. Tem outros erros também do Geraldo que eu não concordo. Mas esse são um dos piores erros que ele prega e ensina. Eu aqui, no meu vídeo, eu combati o ensinamento dele, que está totalmente antibíblico. Eu não defendi, fiz essa refutação não defendendo teologia, não defendendo linha nenhuma, não defendi livro nenhum, apenas eu mostrei a Bíblia. Então, esse vídeo, eu vou estar encurtando ele, fazendo as mesmas indagações que eu fiz no vídeo do Geraldo e em outros vídeos meus, para que vocês possam ver, seguidores do Geraldo, e me responder com coerência bíblica. Responda esses textos que eu vou dar aqui, vou tentar ser o mais rápido, mais breve possível e didático, para vocês entenderem o que eu quis dizer no vídeo de refutação do Geraldo. Então, irmãos, o ponto-chave que eu falei na explicação, na refutação que eu fiz para o Geraldo, para você entender Mateus 24, é quando Jesus aponta para o profeta Daniel no versículo 15. E eu mostrei isso no meu vídeo. Entendeu? Que quando vocês verem a abominação da desolação está no lugar santo, que lê, entenda. O Geraldo, sabe o que ele fez no vídeo? O que fala no profeta Daniel? A destruição de Jerusalém. E não explicou contexto nenhum do profeta Daniel. E o contexto do profeta Daniel, da abominação da desolação, vai aparecer pela primeira vez no capítulo 8. E quem traz a abominação da desolação é o chifre pequeno, ali no capítulo 8. O que o Senhor está fazendo ali, falando de um chifre pequeno? Ele está ligando com a visão do capítulo 7, porque o chifre pequeno vai aparecer pela primeira vez no capítulo 7. E no capítulo 7 ele vai estar saindo de uma besta terrível entre 10 chifres. Ou seja, fazendo uma ligação com a estátua do capítulo 2.
Entendeu? Então, os 10 chifres estão em ligação com os 10 dedos da estátua. E quando você vê os tempos ali, que ali está todos os tempos profetizados, todos os reinos que iam vir sobre esse mundo, na estátua, você vê que a perna profetizava o quê? O Império Romano. Então, assim como as pernas são duas, eu já falei isso em vídeo meus, as pernas são duas. Como os braços, né? São dois. Os braços e o peito da estátua representavam o quê? Não era a Média e a Pérsia? Mostrando o quê? Um reino dividido, por isso que são 2 braços. Entendeu? Então, nas pernas também são 2, mostrando o quê? Que o Império Romano haveria de se dividir no futuro. E isso aconteceu na história. O Império Romano se dividiu no futuro. Uma divisão. Ou seja, haveria um momento da história que o Império Romano iria se dividir, iria ter história da humanidade mais à frente, iria se formar os pés da estátua, que quando você casa com o livro de Apocalipse, você vê que não era do Império Romano que iria se levantar o chifre pequeno, que aqueles pés ali da estátua é outro reino, entendeu? Então, bem após a divisão do Império Romano, iria se formar os pés, os 10 dedos, em paralelo com os 10 chifres do capítulo 7, e dali iria se levantar o chifre pequeno. Ou seja, essa abominação da desolação aqui, de quem está falando o profeta Daniel, que o Senhor Jesus está falando e está ligando, está nos pés da estátua. Ou seja, bem após a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, como aconteceu na história. O Império Romano se dividiu em Ocidente e Oriente. A parte ocidental caiu em mais ou menos no meados do ano 400. E a parte oriental caiu também em meados do ano de 1400. Como mostra a história. Você está vendo ali como é que o chifre pequeno está bem além da história? E você vê que o ponto-chave é esse também. Por quê? Porque aquele chifre pequeno que traz a abominação da desolação aconteceu também na época do Império Grego, antes da vinda de Cristo. Aconteceu em Antíoco Epífanes, que invadiu Jerusalém na época do Império Grego, matou os judeus, perseguiu, profanou o templo, sacrificando porco no altar, não proibiu a circuncisão. Ou seja, ele foi um abominável da desolação. Foi uma figura do anticristo. Ou seja, teve um cumprimento parcial em Antíoco Epífanes e vai ter um cumprimento de novo no futuro. É isso que o Senhor está falando aqui. Entendeu? Então é um cumprimento duplo da profecia. Então, aqueles acontecimentos que haviam sobre Jerusalém, né, no ano 70, mostrava o quê? Que iria acontecer aquilo naquela época, com aquela geração, e com geração futura, que iria estar na época o quê? Dos pés da estátua. E outra, quem é para ser esse abominável da desolação aqui? Não era para ser um homem? Assim como foi Antíoco Epífanes na época do Império Grego? Então, esse abominável da desolação, de quem está falando aqui o Senhor Jesus, que está apontando, né, que fala o profeta Daniel, é o quem? É o anticristo. É um antimessias. Então deveria ter o quê? Um antimessias. Naquela época da destruição de Jerusalém, no ano 70, e na suposta vinda do Senhor ali. Então, quem deveria ser o antimessias naquela época seria quem? O general Tito, correto? Que ele que liderou a destruição de Jerusalém, como está narrado nos fatos históricos. Porque toda a profecia a gente tem que ver o quê? Na história se aconteceu realmente, para dizer, para bater o martelo se realmente aconteceu. Eu não sei como que vocês olham para os fatos históricos narrados por Flávio Josefo, o Eusébio de Cesareia, e dizem que isso se cumpriu no ano 70. Mas olha só outro trecho bem interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 7. Então será de fato revelado o iníquo. Esse iníquo é quem? Do contexto vocês vão ver que é quem? É o anticristo, é o antimessias. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, o Senhor Jesus, se ele veio no ano 70, ele deveria matar o general Tito com o resplendor da sua vinda e destruir ele pela manifestação dele. Correto? Olha só vocês fazerem uma pesquisa rápida no Wikipédia. General Tito, imperador romano, morreu em 81 depois de Cristo.
não no ano 70. Tem lógica? Casa com as profecias? O cumprimento histórico? Aí eu explico, como eu acabei de explicar, que a geração que haveria de acontecer isso tudo é uma geração tanto da época de Jerusalém, do ano 70 da destruição, como uma geração futura. Porque aquilo ali, a destruição, assim como foi a tipologia da abominação da desolação no passado, estaria no futuro de novo. A destruição de Jerusalém foi uma tipologia do que iria acontecer no futuro de novo. Isso casa com várias outras profecias. Zacarias, leiam Zacarias, se eu não me engano é capítulo 12. Você vê ali que Jerusalém está sendo protegida com a invasão do anticristo, com a invasão do exército. Ou seja, no passado ela não foi protegida, ela foi totalmente destruída. E ali metade da cidade está dizendo que vai ser protegida. Olha quantas profecias vocês estão ignorando. Leiam as outras profecias que vocês vão ter entendimento, não fica só por texto isolado do Novo Testamento. Aí vocês ficam nessa besteira de que aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, é só a geração ali. Já está respondida essa pergunta. Essa geração aqui quer dizer tanto a geração da época da destruição de Jerusalém, como a geração futura. E outra coisa, muita gente também pega essa palavra geração, fala que no original não pode ser aplicada, né, como várias gerações de uma mesma linhagem. Ou seja, só pode ser aplicada para aquela geração, porque o sentido no grego, né, não permite isso. Só que eu já mostrei isso, que isso é uma mentira. Porque quando você vai aqui no original, é gênia, né? Gênia. Aí eles falam, se eu não me engano, se fosse para referir a várias gerações de uma mesma linhagem, teria que ser genos, né? Só que quando você olha aqui, ó, vamos procurar por gênia na Bíblia. Aqui, ó, Mateus 1,7. Aqui também é gênia. Tá vendo aqui, ó? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Ou seja, tá contando várias gerações aqui da linhagem dos judeus, tá? E tá com a palavra ali, gênia. Ou seja, pode sim se referir a várias gerações de uma linhagem. Que o texto permite isso. Como o texto foi uma tipologia, ele se refere a várias gerações de uma linhagem. Outra coisa bem interessante sobre essa questão de geração. Vamos lá. Olha aqui. No versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Não era só do Império Romano, todas as nações. Mas beleza. Por causa do meu nome. Ou seja, os discípulos da igreja de Jerusalém, né, que realmente ali você vê que é um discurso para os judeus também, esse aqui, mas para todos os discípulos, tanto judeus quanto gentios, esse discurso aqui. Mas vamos lá, você vê que os discípulos judeus tinham que participar de tudo aquilo que estava acontecendo na destruição de Jerusalém no ano 70, correto? Porque aqui, ó, vocês serão atribulados, vos matarão com a destruição de Jerusalém no ano 70, para vocês aplicarem a isso. Só que eu já mostrei também em outro vídeo isso meu, no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, se eu não me engano, capítulo 5, fala que a igreja que habitava em Jerusalém, né, os judeus da igreja que habitava em Jerusalém, eles foram revelados dos acontecimentos que iriam de vir sobre Jerusalém, a destruição. Eles foram revelados pelo próprio Deus, para eles saírem de Jerusalém, para eles não sofrerem o que iria acontecer no ano 70, com a destruição ali de Jerusalém. Ou seja, Mateus 24, é para eles participarem disso tudo ou não? Porque na história mostra que eles não participaram. Porque eles foram para Pérea, habitaram na Pérea. Eles não sofreram o que veio sobre Jerusalém no ano 70. Então, isso é incoerência total da parte de vocês. Falar que Mateus 24 já se cumpriu e que Cristo já voltou no ano 70. Eu espero que agora esteja claro na mente de vocês qual é a minha refutação e as minhas indagações. Respondam isso tudo que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Mas biblicamente. Não adianta ficar fazendo um comentário aqui. Ah, Geraldo está refutado, Nossa Senhora.
Ah, você tá com inveja dele? Eu não tô com inveja de ninguém, cara. Meu canal é num canal novo, só tem 200 inscritos, eu não tô procurando inscrito. Tô procurando compartilhar com os irmãos o que eu aprendi da palavra de Deus. E tô mostrando aqui as incoerências do que esse homem tá ensinando. Olha as incoerências aqui. Vocês meditaram nesses pontos ou você só comeu pelas palavras dele? E palavras também de muitos que ensinam aí essa besteira na internet. Tá? Então tá aqui as minhas perguntas. Não adianta vocês ficarem comentando coisas sem sentido aí, tá? Que até de analfabeto funcional eu fui chamado aí nos comentários por não sei se foi um senhor ou uma senhora, que falou que os profetas e a lei durou até João e eu falei que o Geraldo era um falso profeta, então é incorreto eu chamar uma pessoa de profeta no Novo Testamento, porque durou só até João. Pelo amor de Deus, hein? Quando você está anunciando a palavra de Deus, você se torna um profeta. Em 1 Coríntios, eu falei para ele, 1 Coríntios, eu esqueci aqui o versículo de cabeça, eu vou deixar aí. Fala que Deus deu uns homens para profetas no meio da igreja. E ele não me respondeu. Então é isso aí. Eu espero que vocês me respondam biblicamente. Para quem me acompanha aí, esse é um vídeo de refutação, tá? Me perdoe aqui também eu estar sendo um pouco alterado, porque estão bombardeando com besteira o meu vídeo. Eu não vou tirar o vídeo, vai ficar lá e vou deixar todos os comentários para você ver o coração dessas pessoas que são extremistas. Tá? Estão sendo extremistas por causa de baboseira de sistema religioso. Eles jogam tudo no lixo e creem em coisas muito piores do que estão sendo ensinadas dentro do sistema religioso. Vocês estão crendo em coisas muito piores. Tenham certeza disso. Que a palavra reprova tudo o que vocês fazem. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, irmãos.